O autoconhecimento vem do conhecimento da interação com o mundo. Procure isso. Alô, alô, galera do Multiverso Podcast. Estamos começando mais um episódio. Esse é o episódio de número 36. Eu sou Marcelo Carvalho. E eu sou Andriele Freitas e hoje nós temos uma convidada muito especial, a Débora Frisso, ela que é psicóloga, terapeuta comportamental, vice-reitora do grupo Unifitec, professora e coordenadora de psicologia e também palestrante. Seja muito bem-vinda. Muito bom estar aqui, um privilégio, obrigada pelo convite. E vamos lá, fazer um papo bem legal sobre psicologia. Com certeza. Isso aí, bem-vinda. Obrigada. Débora, o que te atraiu na psicologia? As pessoas são interessantes? O que te chamou a atenção nessa área? Então, a psicologia é um tema que hoje está na crista da onda, né? Todo mundo tem um pouco de psicólogo, infelizmente, né? Dizem isso, todo mundo tem um pouco de psicólogo, né? O que me atraiu, né, para escolher essa carreira e o que me atrai hoje no trabalho como psicóloga e como educadora, formadora de outros psicólogos, é justamente a diversidade humana, né? Quando nós pensamos assim, como cada pessoa é diferente, tem uma história de vida diferente e aprende a funcionar na vida de maneira diferente, né? Isso é muito interessante, a gente entender como as pessoas funcionam. Eu gosto muito desse termo, né? Falo muito para os meus alunos. É legal a gente entender como as pessoas funcionam na sua vida, na lida com o ambiente, né? Eu sempre gostei muito disso, fiz psicologia, né? Estou fazendo esse ano 29 anos de formada. Depois fiz mestrado, doutorado, né? Sempre segui estudando e continuo estudando até hoje, né? Porque cada vez mais a gente descobre, a ciência psicológica descobre e traz novos conhecimentos para a gente ajudar as pessoas a funcionarem melhor. Isso que eu adoro na psicologia. Ela existe para ajudar as pessoas a funcionarem melhor. Depois nós podemos falar mais sobre isso. E já vamos... tem um mito que as pessoas falam bastante, né? A questão que quem vai no psicólogo é louco. Ai, que bem falar isso, né? Sim. Infelizmente, esse é um mito, um preconceito que por muitos anos foi forte, ainda existe, né? E as pessoas têm vergonha de procurar ajuda de um psicólogo, ou de um psicanalista, ou de um psiquiatra, né? Porque acham que isso é coisa para louco. E não é, né? A psicologia, ela tem como objetivo justamente fazer as pessoas terem uma vida mais saudável, funcionarem melhor, resolverem os seus problemas. E se sabe também hoje que a psicologia tem um papel preventivo, né? Então eu posso procurar um psicólogo. Vou dar um exemplo para ficar bem claro, né? Por exemplo, digamos que eu seja uma gestante, né? Eu estou esperando um filho e tenho um filho menor, pequeno. E esse meu filho pequeno começa a apresentar alguma dificuldade na escola, alguma dificuldade de relação interpessoal, justamente porque vai chegar o maninho. Eu posso procurar um psicólogo para me orientar como manejar com o meu filho, como manejar quando o bebê vai nascer, como é que eu posso promover um ambiente doméstico que ajude as duas crianças a terem um bom desenvolvimento. Então, eu vou estar atuando preventivamente, né? Um outro aspecto, por exemplo, dentro das organizações, das empresas, né? Existe a psicologia organizacional, que trabalha muito com a prevenção do adoecimento no trabalho, a prevenção do estresse ocupacional, a prevenção da síndrome de Burnout. Então, a gente atua não só quando as pessoas precisam restaurar a sua saúde, mas também promovendo a saúde, né? Prevenindo o adoecimento. Então, decididamente, a psicologia não é uma coisa para louco. Ela é uma coisa para as pessoas sãs, que querem ficar cada vez mais saudáveis. Muito interessante, né? A psicologia é uma área bem ampla, que a gente falou. O que seria mais especificamente a psicologia comportamental?
Muito bem. Essa é uma outra coisa bem importante para a gente falar, para quem se interessa pela psicologia, para quem quer ser psicólogo, né? Enfim. E especialmente importante nos dias de hoje. Como a psicologia lida com o objeto de estudo nosso é o comportamento humano, né? As nossas paixões, nossas vontades, nossas dores, nossos sofrimentos. E aí existe muita confusão nisso tudo, né? Então, por exemplo, eu gosto de falar para os meus alunos de psicologia. Antes de começar a entender o que é psicologia, vamos entender o que não é. O que não é. Então, hoje se confunde, se coloca muita coisa nesse saco chamado psicologia, né? Existem as pseudociências que as pessoas confundem com psicologia. Nós que somos psicólogos, educadores, formadores de outros psicólogos, né? Trabalhamos muito hoje na batalha por uma psicologia científica. A psicologia é uma ciência, né? Ela é uma ciência que estuda o comportamento humano e que tem como objetivo ajudar o homem a ser mais saudável na sua interação com o mundo. E nisso, a psicologia, desde que ela existe, ela tem muitas abordagens teóricas, né? Então, nós temos a abordagem psicanalítica, a abordagem sistêmica, a abordagem cognitivo-comportamental, a abordagem comportamental. Várias abordagens dentro desse grande campo chamado psicologia. E temos as pseudociências, que não estão dentro do campo da psicologia, mas que o pessoal confunde. Nos dá alguns exemplos de Vou dizer. pseudociências. Constelação familiar. Barra de Axis. Reiki. Isso, para nós psicólogos, é considerado uma pseudociência. Não está no campo da psicologia científica. Não estou dizendo que é bom ou ruim, que serve ou que não serve. Estou dizendo que isso não está no escopo de atuação do psicólogo. Tem psicólogos que utilizam de pseudociências? Tem. Mas isso não é psicologia científica. Ok? Então é importante, que bom a gente ter esse momento, né, para fazer essas distinções. É porque é a dúvida da maioria das pessoas, né? Isso. A gente acaba achando, interligando uma coisa na outra. Uma coisa com a outra. Mas Porque não... tudo lida com o comportamento, né? Então o pessoal causa algumas confusões, né? Então nós temos um conjunto de abordagens da psicologia e um conjunto de outras coisas que também ajudam as pessoas que lidam com o comportamento, mas que não são psicologia. Ok? Então isso é importante. Dentro dessas grandes abordagens da psicologia, nós temos a psicologia comportamental, né? Que é a linha que eu trabalho, a linha que eu ensino lá no nosso curso de psicologia no Neftec. O que a psicologia comportamental vai nos dizer? Que para nós entendermos e ajudarmos uma pessoa, nós temos que entender e observar e atuar na relação da pessoa com o seu ambiente, com o mundo aqui fora. Nós não temos que entrar lá para dentro da mente da pessoa, porque para nós, psicólogos comportamentais, não existe mente. Isso aí pode parecer uma loucura falar isso, mas depois a gente vai explicando. Então, não existe uma mente, não existe nada de natureza mental. Nós, seres humanos, somos um organismo com o nosso cérebro funcionando, um organismo que interage desde o momento do seu nascimento com os seus ambientes. E é nesta interação com o ambiente que nós vamos construindo a nossa personalidade, os nossos comportamentos, o jeito de ser de cada um. Então, se eu quero entender uma pessoa, eu preciso entender a história de relação dessa pessoa com os ambientes desde o momento que ela nasceu. Então, e se eu quero intervir nela, eu tenho que intervir na relação dela com esses ambientes. E diz muito sobre as crenças limitantes, eu acho, né? Então, o que é esse conceito de crenças limitantes na nossa perspectiva, né? Crenças é um conceito de uma outra abordagem, abordagem cognitivo-comportamental. Para nós, psicólogos comportamentais, as crenças nada mais são do que os nossos comportamentos aprendidos ao longo da vida. E eles foram aprendidos tão lá atrás que eles parecem uma coisa imexível. Que isso é tu. Tu é as tuas crenças. Não. As tuas crenças são formas de pensar e de sentir e de agir aprendidas na tua história de vida, sem tu te dar conta, não é uma aprendizagem assim voluntária, e que podem hoje te causar sofrimento. E aí nós precisamos fazer com que tu desaprenda
essa forma de pensar. E aprenda uma forma mais funcional de pensar. Vamos dar exemplos aí para ficar mais claro. Digamos que uma criança lá ouve dos pais: tu não é capaz, tu não pode fazer isso, tu nunca vai ser tal coisa. E a pessoa cresce acreditando que ela não consegue, né? Ela aprendeu esse pensamento sobre ela própria, que ela é incapaz, tá? Mas eu vou posso criar um exemplo mais prático ainda? Claro. Olha só, até criado da minha experiência clínica. Então, vamos dizer que quando a Andriele tinha 7 anos, estava na idade escolar. Ela frequentava uma escola que a professora não dava muito espaço para os alunos conversarem, né? Para levantarem a mão, perguntarem. Tinha que ficar quieta na escola. E algumas vezes que ela esboçou alguma manifestação, levantar a mão, falar, ela levou um xingão da professora, ok? O que a Andriele vai aprender? É melhor eu ficar quieta, senão eu serei castigada e punida, ok? Aí, quando a Andriele chegava em casa da escola e contava para o pai e para a mãe o que aconteceu na escola, o que o pai e a mãe dela diziam? A professora tá certa. Tu tem mais que ficar quietinha ouvindo a professora, não pode falar. Tu tem que aprender a ficar quieta, Andriele. Aí, nessa mesma semana, a família da Andriele recebeu uma visita dos parentes de fora que foram visitar a família, tá? E tava todos os primos, tios lá almoçando no almoço de domingo. E a Andriele, né, papuda, né, queria contar uma história. E o pai da Andriele na mesa disse: Andriele, fica quieta, não é pra falar. Se comporta, fica quieta. O que a Andriele aprendeu com todas essas interações? Eu preciso ficar quieta. Eu não posso falar. Se eu falar, eu serei punida. Sim, foi um constrangimento, né? E aí ela já ficou envergonhada, já se fechou, já se encolheu quieta na cadeira. Ela, entendeu? O ambiente ensinou o quê? Andriele, tu não pode falar. Se tu falar, tu vai ser punida. Ela começa a aprender a ter vergonha, a ser encabulada, tímida, constrangida. Aí agora, isso aconteceu lá 20 anos atrás. Aí agora a Andriele chega lá no meu curso de psicologia, na primeira aula, primeira aula de psicologia comigo. E eu digo assim pro pessoal, vocês precisam, é uma aula online, vocês precisam ligar a câmera e falar. Não pode ter vergonha, não pode ficar constrangido, tem que não entender o que eu tô explicando, levanta a mão e fala. A Andriele já se apavorou. Ela não sabe o que fazer. Ela vai sentir medo, vai ficar ansiosa, vai ficar preocupada. Agora eu tô lascada com essa professora. Então, a Andriele tem uma crença limitante? A partir de um ponto de vista, podemos pensar que sim. Mas eu, Débora, psicóloga comportamental, diria: Andriele aprendeu o comportamento de não falar na frente de outras pessoas. Porque ela teve uma história de punição desse comportamento. E tudo que é punido entra em extinção. Ela não sabe falar. E agora, na faculdade, para se tornar uma psicóloga, para poder estar aqui, né, no microfone, ela vai ter que desaprender esse comportamento de ficar quieta e aprender o comportamento de falar. Mas vamos lá, pode acontecer mais uma desgraça na vida da Andriele. Vamos dizer que ela venceu as suas crenças, venceu as suas limitações, os seus medos e levanta a mão. Professora Débora, não entendi esse conceito. E aí um coleguinha da turma liga o microfone e diz: mas que pergunta burra que tu fez, Andriele. Aí ela tá lascada, né? Aí entende que todas aquelas experiências do passado voltam à tona. Mas não é que elas ficaram guardadas na mente. É que a experiência do coleguinha denegrindo a fala da Andriele é uma repetição do que a professora e do que a família fez. É verdade. Aí tá lascada, né? Aí nós vamos ter mais trabalho ainda para convencer pra Andriele a falar. É assim que a vida funciona. Os adultos podem mudar esses comportamentos que eles aprenderam desde criança, digamos assim, sozinhos, ou precisam de ajuda de um profissional? Boa pergunta. Todo mundo pode mudar tudo. Dentro da nossa perspectiva, né? O pai da psicologia comportamental, que é o psicólogo americano Skinner, ele tem uma frase que diz: não acredite em nenhuma prática imutável, tudo pode mudar. Então o adulto pode mudar os seus comportamentos. Sozinho, não. Ele vai precisar de um estímulo externo, que pode ser um psicólogo, pode ser uma nova experiência de vida, pode ser uma nova pessoa que ele conheça na vida, por isso que a gente diz às vezes um novo relacionamento, né?
ele precisa de um estímulo externo, um curso, assistir o nosso podcast, ler um livro. Ele precisa que chegue algo nele para estimular esta mudança, que sempre é um processo, mas pode mudar. E aí eu quero complementar essa tua frase, essa tua pergunta com isso, a crítica que nós da psicologia temos com as pseudociências, né? Vocês podem imaginar que para uma pessoa mudar os seus comportamentos, ou suas crenças limitantes, enfim, né? Isso demora tempo, porque tudo isso foi construído ao longo de muitos anos. Não tem como em meses, né? A pessoa ou numa sessão mágica, ir lá e mudar a coisa, né? Então, a nossa grande crítica para as pseudociências é que elas prometem mudanças rápidas e mágicas. E isso não tem evidência científica nenhuma, né? Então, todo mundo pode mudar, mas precisa suportar o processo. O processo de mudança é um processo. Porque pensa, né? Andriele tem medo de falar em público, tem vergonha de falar em público. Que esse é um medo, assim, generalizado das pessoas. Ela construiu esse medo ao longo dos anos de vida dela, da infância, os anos mais decisivos. Não é numa sessão mágica, né, com algum instrumento, com alguma coisa que vai tirar isso. Não há a menor evidência, né? Nós vamos ter que tirar esse medo e colocar a coragem, um novo comportamento no lugar. Isso leva tempo. Não, e faz muito sentido o que ela falou, inclusive comigo aconteceu. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu gostava muito de cantar. Viu? Eu sempre digo que eu tenho bola de cristal. Olha aí. Meus alunos têm bola de cristal. Adivinha? E aí eu fui, tinha muitas pessoas, e eu fui cantar e eu esqueci a música. E aí tu pensa o pavor que tu sentiu? Foi muito vergonhoso, porque eu gritei assim no microfone, a minha mãe cantava lá embaixo, né, a música, só que eu, tão nervosa que eu tava, que eu nem lembrei. E aí as pessoas começaram a vaiar, e eram colegas, eu tinha 6 anos. Passou-se, 25 anos, eu fui apresentar um trabalho na faculdade. E aí, nesse dia que tu foi apresentar o trabalho na faculdade, tu entende que o que tu sentia era o mesmo que lá atrás? E me deu um branco. Sim. Eu tinha que apresentar um livro e a professora, ela bem inteligente, né? Ela disse, André, calma, respira, pode sair, tomar uma água e depois tu volta. E aí, porque eu tava falando coisas nada a ver. Eu tava contando coisas que nem eu entendi o que eu tava falando. E aí, na mesma hora, eu já associei com aquele momento da minha vida. Sim, é isso que acontece. Mas depois não aconteceu mais, porque eu comecei a me desafiar. E aí, olha só que bem, tu teve a sorte de ter uma professora que foi acolhedora, que compreendeu. Ela foi um novo estímulo para ti poder modificar. Foi, verdade. Tanto é que depois ela me chamou no privado e conversou comigo. Ela disse, fica bem tranquila. Olha, como ela foi acolhedora, ela foi esse novo ambiente, né? Então, nós na psicologia comportamental falamos muito dos ambientes, né? E eu sempre falo muito para os meus alunos, para os meus clientes em psicoterapia. A gente tem que escolher bem os nossos ambientes. E quando eu falo em escolher bem os ambientes, é escolher as pessoas com quem nós convivemos, os lugares onde nós vamos, quem nós seguimos na rede social, quem nós lemos. Porque os ambientes podem ter um peso no sentido de estimular nossas mudanças ou de nos manter estagnados, né? Então, o ambiente tem muito poder sobre a nossa vida. Muito poder. E é um poder que a gente não percebe, né? Então, ontem mesmo, né? Ontem eu comecei uma aula que chama Gestão de Pessoas no semestre letivo. E eu disse, primeiro, eu gosto muito de dar conselho para os meus alunos. Sou bem metida a dar conselho. Sou conselheira de todo mundo. E aí eu disse, pessoal, o primeiro conselho, né? Vamos pensar quais são os ambientes que nós andamos na vida, né? Que são as pessoas que a gente convive. A gente aprende que é feio escolher ser seletivo. Não. É uma questão de evolução, né? Nós precisamos escolher quem são as pessoas que estão ao nosso redor. A gente não pode escolher família, chefe, colega de trabalho. Mas aí tu tem que escolher o quanto tu vai ouvir essas pessoas, né? Que espaço elas têm na tua vida. Então a gente tem que aprender a ser seletivo. Porque isso afeta o nosso comportamento. Exatamente. Ainda bem que a gente tem esse poder de escolha, né? Entender que pode escolher. E essa capacidade de mudar o nosso comportamento, a gente vai ter até morrer, né? Então, não é porque nós somos adultos, velhos, ou a gente não pode mudar. Todo mundo pode mudar sempre, mas é um processo. É um processo.
E às vezes é doloroso. Às vezes eu tenho clientes que chegam né, na psicoterapia. Psicoterapia é um processo que demora. Não, é uma sessão 2 mágica, né? Às vezes fica 1 ano, 2 ali. Todo mundo trabalhando, né? E aí, às vezes, os clientes, quando começam a mudar o seu comportamento, eles me dizem assim, mas Débora, parece que não sou eu. Parece que eu estou forçando um comportamento que eu não sou. Aí eu digo, agora nós chegamos na hora certa. Porque não é tu mesmo. Olha. Porque o tu, que tu te conhece, tinha esses impedimentos, essas limitações. Então, se tu tá sentindo que não é tu, nós estamos no caminho certo. Porque a gente está construindo um novo tu. Entende? É por isso que a pessoa te procurou, né? Sim, se ela estivesse satisfeita com o eu que ela era, ela não precisava da terapia, ela não precisava se engajar nesse processo, verdade. né? E então, esse processo de mudança, ele é doloroso, esforçoso, não é um processo reto, mas ele é possível. As pessoas têm essa, digamos assim, necessidade de ser aceitos. A gente quer ser aceito pelo grupo. Então, se eu estou num grupo onde todo mundo pensa A ou faz A, e eu quero fazer B, eu vou ser meio que rejeitado, né? Isso. Então, eu tenho que mudar para um grupo onde pensem parecido comigo. Ou, né? Troca de grupo. Questão de ambiente, né? E a mudança, e aí, isso é uma coisa que eu vim hoje para falar aqui, que é diferente de tudo que você vê por aí. A mudança não é de dentro para fora, é de fora para dentro. É de fora para dentro. Então, eu tenho um grupo que eu convivo e que é um grupo que não me aceita, eu me sinto rejeitado, né? Fala mal de mim, critica minhas ideias. Troca de grupo. Por que tu vai te submeter a esse grupo? Então, tu pode trocar de grupo. Então, essa noção de que a mudança é de fora para dentro. Aí eu vou dar um exemplo também, né, vindo da clínica. Vou dar um exemplo que é bem polêmico, assim. Então, sei lá, uma mulher me procura que tá num relacionamento insatisfatório, né, com muitos problemas, que faz ela sofrer, então ela precisa romper esse relacionamento, tá? De anos. E a gente vai trabalhando nisso. Aí lá pelas tantas, ela me diz assim, não consigo, eu preciso me fortalecer antes, internamente, aumentar a minha autoestima para depois conseguir terminar com esse relacionamento. Ideia errada. Porque enquanto ela ficar nesse relacionamento, a autoestima dela vai estar, como eu tenho uma expressão que eu uso, abaixo do cu do cachorro. Estando nesse relacionamento, ela não vai melhorar a autoestima. A autoestima vai melhorar a partir dos passos que ela der. A partir da ação. Então, tudo bem, a gente não sai se separando, se divorciando. E aí tem uma coisa que eu gosto muito de fazer com as minhas clientes, né? Então, nós vamos começar a aprender a ter uma vida de divorciada estando casada. Vamos começar com pequenos passos, né? Construindo pequenas autonomias, pequenas independências, mesmo estando no relacionamento. Então, tu começa a mudança de fora, com passos, com ações. Não precisa se divorciar, mudar para o Japão, fazer coisas radicais. Vamos começar com pequenas ações diárias, né? Para ir construindo essa independência, esse desligamento, e isso vai fortalecer tua autoestima. E a coisa vai rolar naturalmente. Então as pessoas sempre pensam, eu preciso ficar bem dentro para agir. É o contrário. É a partir da ação que a gente fica bem dentro. Essa é a grande diferença da psicologia comportamental. E analisando realmente por esse lado, como que a gente vai se curar estando com a pessoa que está nos adoecendo, por exemplo, né? Não faz sentido. Tu não vai ficar bem. Não vai ficar bem. Tu não vai melhorar. Eu gosto muito de falar da autoestima, né? Que eu falo muito até no meu Instagram sobre com as mulheres, enfim, essa questão da autoestima. A autoestima não vai entrar pela janela e tu, hoje acordei e melhorei minha autoestima. Não, a autoestima, que é uma coisa que todo mundo precisa e quer ter e que é importante, ela vem das ações. E aí eu tenho uma metáfora, né, Andriele, que eu tô sempre postando ali no Instagram dos brincos para as meninas, né? Falou muito dos brincos. Mas, professora, a senhora acha que mudando o meu brinco eu vou mudar a autoestima? Acho. Porque se tu não consegue nem mudar o brinco que tu usa, tu não vai conseguir nada na vida. E tu sabe disso. Isso. Né? Então tira aquela bolinha desbotada da orelha e põe um brinco, não precisa gastar dinheiro, compra ali no 1,99, tá cheio de lugar barato para comprar brinco, mas começa pelo brinco, coloca um brinco visível, coloca um brinco que chama atenção, que tu vai gostar de olhar no espelho,
pequenos passos, pequenas ações. Pinta as unhas, né? Pinta as unhas, né? Passa um batom. Começa com pequeno. Então, a autoestima é de fora para dentro e não de dentro para fora. E essa é a grande diferença da psicologia comportamental para o resto da psicologia. Aquela mulher que, digamos assim, que ela mesma fala que ela tem o dedo podre, ela só escolhe cara errado, ela só atrai cara errado. É o comportamento dela que está atraindo esse tipo de cara. Vamos supor, ela Sim. põe fotos de biquíni, vamos supor, fica expondo o corpo exageradamente nas redes sociais. Daí ela só atrai o cara que se interessa pelo corpo e não... Isso, a Nossa Senhora no dedo podre, né? Isso, então não é que ela só atrai pessoas equivocadas, vamos dizer. Ela tem determinados comportamentos que são compatíveis com esse perfil de homem, né? Quais são os lugares onde tu vai? O que tu posta no teu Instagram? Né? Eu queria que aparecesse uma pessoa diferente na minha vida. Um príncipe encantado, um príncipe encantado, tá todo mundo esperando. Então, faz alguma coisa diferente. Tu vai num café? Tu vai numa livraria? Não. Tu vai aonde? Sei lá. Barzinho e balada. Né? Vai em um determinado tipo de balada. Então, se tu quer coisas diferentes, tu tem que fazer. Então, a psicologia comportamental, ela é baseada na ação, né? Missão de comportamento. E isso vai mudando o teu padrão comportamental e vai mudando o teu interior, se é que existe. Para nós não existe interior, enfim, né? Autoestima, então vamos pegar esse exemplo da autoestima. Autoestima é comportamentos. Emissão de comportamentos no mundo. Aí, né, Andriele, hoje tu acordou, então eu vou colocar um brinco. Não gosto, me sinto mal. As mulheres sempre inventam a desculpa que infecciona a orelha, né? Sim. Mentira, nunca botou, por isso que né, usa a desculpa. Aí a Andriele hoje colocou um brinco diferente. Aí chega no trabalho, alguém repara. Né? Ou ela passa no espelho. Ai, me gostei, vou tirar um selfie, vou postar. Aí a colega vai lá, curte. Então veja que não é ficar dependente da aprovação do outro, mas é emitir novos comportamentos. Isso, é assim que a gente muda. Tá, e deixa eu... Tu gostou desse negócio de mudar, né? Tá, a gente tem que ser seletivo. A gente tem que escolher as coisas que a gente quer. Mas a gente não corre o perigo de ficar limitado. Vamos supor, eu seleciono isso, seleciono aquilo. De repente, eu não vou ficar cercado só numa bolha de pessoas que pensam igual a mim. Isso não é perigoso também? Tu é psicólogo? Perguntas boas. Olha só, aí nós vamos chegar no seguinte ponto. Tudo que a gente faz na vida, a gente tem que pensar se tu tá fazendo por opção ou por falta de opção. Olha só, por opção ou falta de opção. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, eu vou falar de mim. Eu sou uma pessoa meio seletiva, meio chata, assim, né? Eu sou meio cri-cri com as pessoas com quem eu convivo. Eu sou seletiva. Então, eu convivo mais ou menos com o mesmo grupo de pessoas. Os mesmos ambientes e tal. Mas eu sei que eu faço isso e eu faço isso conscientemente, por uma escolha. Mas, como eu faço isso conscientemente por escolha, isso também permite que às vezes eu pense assim, tá, mas eu podia ir lá naquele lugar. Não é um lugar que eu gosto, eu jamais, sei lá, uma festa funk. Vou pensar um exemplo que eu não ia. Eu naturalmente não iria para uma festa funk. Mas vai dizer que alguém me convida. Eu penso, não, hoje eu vou lá ver qual é que é. Daqui a pouco eu gosto e vai ser legal. Mas porque eu estou consciente do que eu faço. Sim, entendi. Não porque alguém está impondo, eu quero que você vá. Porque eu tenho consciência assim, eu sei o que eu estou fazendo. Agora, se eu fico só no meu grupinho, e eu não me dou conta que eu estou só nesse grupinho porque foi uma escolha minha. Eu estou só nesse grupinho porque realmente eu não sei viver fora do grupinho. Aí eu me limito. Entenderam a diferença? Sim. Se tu faz as coisas consciente, com autoconhecimento, ou se tu faz porque tu não tem nem noção do que tu tá fazendo. Então, a diferença está no teu grau de autoconhecimento. E o que é? Aí vem o autoconhecimento, né? Que é um outro conceito que a psicologia gosta muito. O que é autoconhecimento? É tu te conhecer e entender as origens do teu comportamento. Por que tu faz o que tu faz? Isso é autoconhecimento. Não é saber se tu gosta de lasanha ou de pizza. Tu sabe por que tu faz o que tu faz? Então, eu sei que eu sou só no mesmo grupo
porque esse grupo tem valores, ideais com os quais eu comungo. Mas eu me permito uma experiência diferente eu sei quando que eu o quiser. pessoal lá do baile funk não tem muito a ver comigo, aparentemente, tem outros valores. Não piores nem melhores, diferentes. Tá, mas eu vou lá então. Hoje eu vou decidir que eu vou lá. Vou conhecer. Agora, se eu tô só no meu grupinho aqui, e eu nem me dou conta que eu tô só nesse grupo, eu não tenho autoconhecimento, aí eu vou ficar limitado, como tu disseste. Aí nós vamos chegar nisso, né? O como é importante a gente se conhecer. E a psicologia serve para as pessoas se conhecerem, né? Como é que a gente conhece o temperamento de uma pessoa? Hoje em dia a gente vê nas redes sociais, por exemplo, vários testes, né? Tudo bobagem. Tudo bobagem? Tudo bobagem. Então conta Não, pra nós só quais serve para são. diversão, só serve para diversão. Bom que a pessoa se motiva até para fazer um teste, né? Mesmo que seja... Claro, quando eu falo tudo bobagem, não são testes com embasamento científico, Claro. né? É um teste pra gente se conhecer com embasamento científico, é aquele aplicado por um psicólogo, só psicólogo pode aplicar teste, né? Aí a gente vai fazer algumas distinções. Mas que bom que a pessoa se motivou, né? Eu sou sempre de ver o lado positivo, né? Pelo menos a pessoa começou a Sim, pensar... tá interessada Tá na interessada mudança, em talvez, se conhecer. se conhecer. Tá. Aí tu falasse uma coisa, né, Andriele, do temperamento. Que bom que tu falou esse conceito. Hoje em dia, parece papo de velho isso, hoje em dia, né? Tem nas redes sociais muita coisa que se fala sobre temperamento que também é tudo bobagem superado. Aqueles 4 tipos de temperamento não se leva mais em conta isso. Isso é um conhecimento já superado. Isso é um conhecimento não científico. Nós, da psicologia científica, não usamos mais aqueles 4 temperamentos, que é o fleumático, sanguíneo, colérico, sei lá, uma coisa assim. Isso não pode mais falar disso, tá? Eu vou explicar o que é temperamento. É um conceito, temperamento é um dos conceitos mais atuais da psicologia, mas não esses. Olhem que legal isso. Temperamento é, cientificamente, uma característica inata. Todos nós nascemos com um temperamento. Que se nós tivéssemos uma régua, então quem está nos ouvindo, imagine uma régua de 0 a 10. O temperamento, ele é um grau de 0 a 10, que cada bebê nasce, que diz respeito à sua sensibilidade aos estímulos ambientais. Então, temperamento é sensibilidade aos estímulos iniciais da vida. Então, eu vou dar um exemplo para ficar claríssimo para quem está nos ouvindo. Então, a gente tem um bebê que nasce. Então, Andriele vai ter teu bebê. Tem um bebê, Andriele? Não, ainda não. Ainda não. Bem, tem um bebê que nasce, que ele nasceu chorando e nunca mais parou. É aquele bebê que chora muito, tem muita cólica, tem alergias alimentares, esgota a mãe. Aquele bebê que dá muito trabalho no começo da vida. Ele é difícil de acalmar, a mãe tem que embalar 28 horas para ele dormir. E quando ela vai fazer assim, né, para botar ele no berço, ele acorda. Tem que ter a casa em silêncio, passou uma motinho a 5 quadras, ele já sai berrando. Este é o bebê com temperamento difícil. Ele é muito reativo aos estímulos ambientais. Fez um pinguinho de pinguinho de xixi, tu já tem que trocar a fralda, senão ele se assa. Tu tem que dar a fórmula Super Plus, que custa R$800 a lata, senão ele tem diarreia, tem alergia. Entende que ele nasceu com um organismo muito reativo ao ambiente. Isso é temperamento. Tá, e aí ele vai se tornar um adulto mais complicadinho. Vamos lá. Por outro lado, Adele, né, vai ser abençoada com um bebê com temperamento fácil, calmo, tranquilo. Então, essa régua dos temperamentos, ela vai do temperamento difícil ao temperamento fácil. Mas tu vai ter o teu bebê com temperamento fácil. Tem uma imagem que eu adoro explicar o bebê com temperamento fácil. É aquele bebê que tu vê dormindo na festa embaixo da mesa. É verdade. No casaco do adulto. Ele dorme onde ele estiver. Se tu der uma mamadeira com guaraná choco, ele vai tomar, vai arrotar e vai dormir. Ele fica mijado a noite inteira com a fralda. Não chora. Isto é o temperamento fácil. Mas não existe um melhor e um pior, é só diferente. Em termos psicológicos, existe. Cada um deve ter vantagem e desvantagem, né? Então, existe uma régua, né? Que existem testes que você faz. Então, existem as crianças que nascem com temperamento fácil até o difícil. Isto é temperamento, só isso. Entendeu? Então, é o tijolo
básico a partir do qual o bebê vai interagir com o mundo. Isso é o temperamento. Então, uma escala de temperamento muito difícil a temperamento muito fácil. Quando a criança, por exemplo, tá no pré-escola, ele é recém-iniciando. Tem crianças que querem descobrir mais, que mexem, que falam, que até ajudam as professoras. E tem crianças mais tímidas, que não conseguem ter nenhuma iniciativa. A partir disso também a gente consegue, digamos, já analisar como é que a pessoa vai ser. Sim, então vamos lá. E tem a ver com o temperamento. Então, esse temperamento é uma característica individual de cada bebê. E vejam, né? Esse temperamento vai moldar o ambiente do bebê. Agora eu vou falar uma coisa bem polêmica. Mas tem estudos que medem quanto que uma mãe demora em segundos para reagir ao choro do seu bebê. Então, eu tô aqui sentada no sofá. Meu bebê tá lá no quarto, chora. Quantos segundos eu demoro para levantar e socorrer o meu bebê? Não se deve nunca deixar um bebê chorar. Nunca. Mães de bebês com temperamento difícil demoram mais. Porque elas já estão de saco cheio. E aí ela demora mais para ir lá socorrer. E ele já tá encanzinado, como eu digo. E aí ele fica mais. Então, bebês com temperamento difícil, eles predispõem a interações mais complicadas, menos acolhedoras, menos aconchegantes. Isso acontece à revelia da mãe, do familiar que tá cuidando. Então, a gente sabe que esse temperamento difícil, ele vai gerar para o bebê um ambiente menos amoroso, né? Mais hostil. Isso, a palavra certa. Sabe aquela, assim, a mãe já tá de saco cheio com essa criança, né? Ela não vê a hora que chega alguém, pega essa criatura. Mas será que isso é genética? Vamos lá, vou te explicar. E aí, tu entende que esse bebê com temperamento difícil, ele precisava de ter como mãe a Madre Teresa de Calcutá. Mas não vai ter. Né? Ele precisaria de um ambiente que acalmasse, que tranquilizasse isso. Só que ele vai acontecer o contrário. E aí esse temperamento difícil, ele se torna um fator de risco que, somado a vários outros, pode levar a criança a ter uma hiperatividade, a ter um comportamento mais agressivo na infância, ter dificuldades de adaptação na escola, e aí a ser um adolescente mais que bloqueia mais, né? Um adolescente rebelde, como se diz, a ser um adulto mais ansioso. Então, quando a gente pensa na formação dos comportamentos ao longo da vida, a gente vê como uma construção, né? Uma trajetória. O temperamento é o ponto inicial, que pode ser um fator de risco ou um fator de proteção para construir comportamentos mais saudáveis, entenderam? Então, querendo ou não, depende dos pais. Amor, essa é o maior consenso que existe na psicologia. Nós somos feitos pelos adultos que nos criaram. E eu sou professora de psicologia do desenvolvimento, né, que estuda a infância. E falo, que bom estar aqui podendo falar isso, né? Eu sempre falo em vários meios de comunicação. A importância que os adultos têm na vida das crianças. O que a gente fala e diz, lembra nosso exemplo de antes? O que a gente fala e diz para as crianças, isso constrói a criança. É muito importante isso, né? E isso é uma grande temática da psicologia. Então, os pais, os adultos, né? Quem cuida, quem cria. Quem cuida, Nossa, a gente constrói uma pessoa louca. A loucura é construída. Olha só. Com os adultos que... Eu uso sempre um exemplo nas minhas aulas, né? Com os alunos do Lázaro. Lembra do caso do Lázaro? Sim. Eu dizia assim, pessoal, vamos lá. Nós psicólogos não podemos julgar ninguém, nós temos que entender. Vocês entendem que o Lázaro foi construído? Ninguém nasce Lázaro. Que mata, escoteja, faz o TDA no mundo. Ninguém nasce assim. Ele é construído. Ele é construído pelos seus ambientes. Então, essa questão do temperamento ela é importante porque ela é o pontapé inicial para essa construção. O ambiente pode piorar o temperamento do bebê? Sim, pode deixar ele mais ansioso, porque um bebê que nasce com temperamento difícil, ele se sente mais agitado, mais ansioso, ele tem mais medo, ele chora mais. É um bebê que sofre mais com a vida. E também tem aquela questão, por exemplo, não sei se é verdade, né? A mãe, ela sofre muito na gestação. Então, que acaba também passando os seus medos para a criança. Isso é verdade? Sim. Sim.
Sim. Então, o estado emocional da mãe. E quando eu falo estado emocional, é a bioquímica, né? Porque emoção é cérebro. A bioquímica cerebral da mãe vai impactar o temperamento. Então, por exemplo, de onde vem esse temperamento, né? Todo mundo pergunta, meu Deus, mas de onde vem esse temperamento? Então, já que ele tem um papel tão importante. Ele vem da bioquímica materna, cerebral materna, que passa durante a gravidez. Mas aí, de novo, essa bioquímica da mãe, então por isso que a mãe tem que estar tranquila, tem que estar serena. É importante o estado psicológico da mãe durante a gravidez, né? É importante. Por isso que é importante, tanto a gente fala, né, na saúde da gestante, nos cuidados pré-natais. Porque isso vai construir o temperamento. E aí vou deixar uma dica, posso deixar uma dica de livro aqui para os nossos ouvintes? Existe um livro que descreve toda essa história do temperamento que se chama Por que o Amor é Importante. E ele descreve toda essa formação do temperamento inicial e os impactos que isso vai gerar no adulto e como nós adultos podemos entender para prevenir, né? Porque a gente quer que as crianças tenham um bom desenvolvimento para serem pessoas, né? Menos loucas na vida, né? Então a loucura que a gente vê no mundo, ninguém fica louco do nada. É uma loucura que nasceu lá, começou lá. É uma construção. Uma construção. Então, por que o amor é importante? Depois a gente pode escrever ali nas legendas. Com certeza. Que é um livro técnico, mas que o público leigo pode ler, que vai explicar bem isso. Então, isso é temperamento, tu entendeu? O grau de resposta emocional que um bebê dá aos estímulos. Então, vamos supor, né, Andriele? Eu adoro falar sobre isso, porque é muito útil, né? Muito, ainda mais hoje em dia, né? Sim, então nasceu aquele bebê, né? Que é o diabo da Tasmânia. Incomoda, chora, ninguém aguenta mais aquele bebê, né? E a gente as mães têm que admitir. Eu acho que é importante falar isso para as mães, né? A mãe tem que pedir ajuda, pedir socorro, porque chega uma hora que ela não aguenta mais. Ela tá cansada, estressada. Então a mãe precisa pedir ajuda. Esse bebê, ele precisa de cuidadores tranquilos e serenos, para que possam aplacar esse temperamento, para que o bebê possa se acalmar ao longo dos dias, né? Se regular a sua reação emocional. Porque a genética não muda, mas dá pra te organizar, né? Mas tu vê que a genética é esse temperamento inicial. Mas aí vem o ambiente, né? Já o ambiente. Então, se ele encontra adultos mais serenos, tranquilos, né? Aquela coisa que a gente vê, a pessoa embalando o nenê, né? Com aquele embalo assim que, meu Deus, o bebê acho que tá numa centrífuga. Ele não vai se acalmar, cada vez ele vai ficar mais ansioso. As crianças, cada vez ele vai ficar com mais medo. Então, se o bebê encontra adultos que o tranquilizem, ele vai aplacando, vai se moldando o ambiente. Senão, esse temperamento vai ficando, né, cada vez mais ativado, digamos assim. E ele vai ser uma criança com dificuldades escolares, dificuldade de adaptação, dificuldades de apego. E aí começa a trajetória, né? É verdade. E esse bebê complicado que nasceu num ambiente tipo Lázaro? Complicado. Tipo Lázaro. Vou usar o Lázaro, todo mundo lembra da história do Lázaro. Ele vira um adulto e esse adulto vai ter que trabalhar. Como é que as empresas podem lidar com essas pessoas complicadas no ambiente de trabalho? Bom, vamos lá. Então, esse bebê nasceu com temperamento. Vamos pegar o pior dos casos, né? O bebê nasceu com temperamento difícil, encontrou um ambiente aí que não foi muito tranquilizador, digamos assim, né? E é importante a gente salientar, né? Os pais fazem o melhor que podem. Sim. Mas eles também têm suas limitações, né? Enfim, encontrou um ambiente que não foi dos melhores, um ambiente ou talvez um ambiente com muita punição. Por isso que nós, psicólogos, falamos muito da punição. Não se bate em criança. Porque pensa que aquela surra vai encontrar uma criança com temperamento. E se a criança já está com temperamento atiçado, ainda vai lá e apanha, sente dor, né? Então é importante dizer isso. Nunca se usa a dor como prática educativa de criança. Mas enfim, a criança encontrou também uma família meio já agitada, né? Vamos dizer assim, né? O pai que bebe um pouco demais, o pessoal já meio se aloqueia ali no domingo, aí já grita com a criança, já bate, já faz aquelas coisas. Vai ser um adolescente com algumas dificuldades, já sociais, afetivas, né? Vai ter que trabalhar, cai de paraquedas na empresa, né?
Então, esse adulto, ele vai ser um adulto complicado no que sentido? Ele aprendeu na história de vida dele que o mundo é cruel, que o mundo é ruim, que as pessoas são ruins. Ele pode não saber, mas ele aprendeu isso. O cérebro dele diz isso pra ele, né? Então, ele vai ser aquele adulto impliquento, que se irrita com tudo, que se ofende com tudo, que se chateia com tudo, que leva tudo pro pessoal. Se vitimiza, né? Se vitimiza, que cria conflito. Tem uma treta na empresa, pode contar. É assim, né? Tem uma treta, é a pessoa que tá lá. Não tem a dúvida, né? Então, ele parece que ele puxa os problemas, né? Mas ele não tem conhecimento disso, né? Idealmente, ele precisaria de um gestor que parasse ele, entendeu? Pegasse na mão e dissesse, Andriele, vamos lá, vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo, um gestor que tivesse tempo, disposição e capacidade para isso. Ou gestor, ou um RH que tivesse essa noção, não, essa pessoa está atrapalhada, não está funcionando bem na vida. Falam que é gênio forte, né? Isso, essa é a pessoa de personalidade forte. Não, vocês entenderam que é muito o contrário. Eu tenho arrepios quando alguém diz assim, a pessoa tem um gênio forte. Não, amor, ela tá atrapalhada, ela tem problemas, né? E qual é o grande problema disso? Ele, assim, no ambiente de trabalho, entende que ele cria um péssimo ambiente para ele, porque aí os colegas começam a discriminar. Ele começa a ser o alvo das fofocas, o alvo dos assuntos. Ninguém quer fazer happy hour com ele. Na hora do almoço, ninguém quer sentar perto dele. Não, nem vou sentar perto daquela sarna. E aí o ambiente só vai confirmando todas as crenças que ele já tem. A pessoa tá lascada. Se não tiver alguém que chega e pega pela mão, vamos parar com isso. Olha só. Será que tu não tinha que parar, repensar teus comportamentos, mudar um pouco? Será que tu não... Ele precisa de ajuda. Alguém tem que ajudar no ambiente de trabalho. Senão ele vai estar sempre trocando. As empresas médias, grandes, pelo menos, todas têm uma área de RH e fazem a seleção, né? Mas daí acabam contratando os complicados também, né? Porque faz parte. É importante, então, que dentro da empresa, o gestor, o chefe, o administrador... Alguém tem esse olhar. Tem esse olhar de, olha, o temperamento dessa pessoa é assim, então... Tem como descobrir, por exemplo, desculpa te cortar, claro. Marcelo, mas na primeira entrevista... No processo de seleção bem feito. Feito com psicólogos, com testes científicos. E daí, aquele pessoa que identificou o complicado, ele faça coisas assim, tipo... Eu vou drenar essa energia dessa pessoa para que ela faça isso e não jogue energia, né? Isso. Então, por exemplo, né? Tu é meu colega, eu sou tua chefe, eu sou tua gestora no trabalho. Já sei que tu é meio chegado numa treta, né? Tu é meio nervoso, meio agitado, meio implicante. Já te conheci. Eu não vou te colocar fazer uma viagem de trabalho com outro igual a ti. Ou eu tenho um cliente complicado para atender. Eu não vou te mandar. Porque eu vou estar te colocando numa situação que tu não vai ser bem sucedido. Eu vou reforçar a tua sensação de fracasso. Porque essas pessoas mais complicadas, eu acho importante falar isso. Elas... isso é importante. Elas não fazem porque elas são mau caráter, preguiçosas. Ninguém é complicado porque quer, entendeu? Ele é complicado porque a história de vida fez com que ele fosse complicado. E às vezes ele nem se dá conta que é complicado. Então ninguém é complicado por má índole, mau caráter. As pessoas são complicadas como resultado da sua história de vida. Só que por ser complicada, ela continua tendo experiências que fazem ela ficar cada vez pior. Né? Então, tu é meio complicado, assim, né? Meio agitado, meio nervoso, meio ansioso. Eu não vou te botar numa situação para trabalhar com outra pessoa que é pior que tu. Ou vou te dar uma tarefa que tu vai fracassar. Que tu vai te sentir mais fracassado do que tu já é. Né? A gente teria, nós que trabalhamos com gestão de pessoas, fazer com que as pessoas melhorem, não piorem. Né? Eu dou muito curso de liderança por aí, eu digo, bom, o líder que não piora as pessoas já tá no lucro, né? É verdade. Não precisa melhorar. Só não piorando que as pessoas já têm pior, tu já tá ganhando. Então, exatamente isso. Então, se alguém consegue enxergar essa pessoa, né? E, bom, vamos tentar botar ela numa atividade que ela possa dar vazão. Ela é muito desconfiada. A pessoa é muito desconfiada. Então, eu coloco ela numa atividade que essa desconfiança seja útil.
né? Sim. Ou a pessoa é quieta, a pessoa não consegue falar, não consegue interagir. Não vou botar ela na área comercial. Não vou botar ela no telefone. Não vou botar ela no... Às vezes a gente erra, né? No dia a dia. Mas tentar colocar em atividades que não briguem muito com a pessoa, né? Que ela possa ter uma experiência bem sucedida. Para daí depois começar a pensar em mudar. Porque o fracasso não muda as pessoas, né? Aquilo aprender pela dor. Não, a pessoa só vai piorar, né? Só vai piorar. Então, esse olhar, né? Um gestor, um líder, um dono, um gerente, alguém teria que ter, né? Mas é difícil, né? Por isso que as pessoas sofrem tanto no ambiente de trabalho. Tem como falar um pouquinho sobre a diferença de narcisistas e psicopatas? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Tá, antes, eu vou falar, mas antes eu quero fazer um parênteses. Dentro da minha abordagem, nós não usamos esses diagnósticos, nós não trabalhamos com diagnóstico, mas usamos para conversar com as outras pessoas. Por quê? Porque que importante isso, né? Porque hoje em dia tá meio na moda uma hiperdiagnosticação das pessoas, né? Todo mundo tem um diagnóstico. E não é assim que a coisa funciona. Então, hoje isso aí tá beirando graus de leviandade, assim, né? A pessoa vai num postinho, 15 minutos de conversa com um profissional, segue um diagnóstico. Não é assim que funciona. Isso aí não é para ser assim. Ou faz um teste desses da internet. Eu já descobri que eu sou narcisista. Já descobri que a mãe narcisista. Tá na moda isso aí da mãe narcisista hoje. Isso aí quase nunca tem fundamento. E essas palavras, nós comportamentalistas não gostamos porque elas servem como rótulo. E na hora, então, é Marcelo, né? Mas na hora que Marcelo descobriu, sei lá, que site dos infernos foi consultar ali, fez um teste e descobriu que é narcisista. Marcelo agora aprendeu a se denominar assim. Tá lascado, porque cada vez que eu vou chegar, eu sou colega de trabalho do Marcelo, vou dizer, Marcelo, olha só, hoje tu tava meio... percebi que tu tá meio chateado, né? Porque eu sou narcisista. Tu entendeu que isso ganha um rótulo que impede a mudança. Ou pior, ou a pessoa diz, não, é culpa do meu signo. Hoje, dá pra dizer o dia que nós estamos gravando, hoje, meu Deus, eu tô louca pra sair desse programa e ir lá pra faculdade, porque eu preciso soprar canela. Hoje é o dia 1º, a gente não pode esquecer. Teve os meus alunos, o Fabiano já me mandou um WhatsApp, prof, não esquece da canela. Então, o diagnóstico, o signo, soprar canela, a rosa dos ventos pendurada aqui, tudo isso é a mesma coisa. Os rótulos sempre são... matam. Ninguém é tão simples quanto um rótulo, né? Tudo é mais complexo, né? Seria isso? Ninguém é... A complexidade humana não cabe num diagnóstico, num rótulo. Né? É uma leviandade dar um diagnóstico. Então, nós, comportamentalistas, não trabalhamos com diagnóstico, né? Então, se a Andriele vem falar comigo, ela vai chegar pra mim e vai dizer, eu já descobri que eu sou border. Border é outro diagnóstico que tá na moda hoje em dia. Todo mundo é borderline. Tem um transtorno borderline. E todo mundo tem TDAH. Nem me fala. Eu tenho pavor disso aí. Aí, a Andriele, eu vou chegar e dizer, Andriele, bom, tudo bem. Então, não importa se tu é border, se tu é de Júpiter, se tu é unicórnio, pra mim, eu tô me lixando pra isso aí. Vamos deixar essa palavra aí do lado e vamos conversar sobre a vida da Andriele, o que tu faz... Né? De que vive, onde se alimenta, tipo o Globo Repórter. Onde mora, o que vive, onde vive, o que se alimenta. Me interessam os seus comportamentos, não o nome que tu dá pra eles, tá? Então, quero fazer essa ressalva que pra mim, diagnóstico não serve pra nada. Mas a gente, psicólogo comportamental, precisa conversar, saber o que quer, né? Então, a tua pergunta é narcisista e psicopata. Então, tecnicamente, não se usa mais o termo psicopata. As pessoas que são chamadas psicopatas, elas têm o que nós chamamos de transtorno de personalidade antissocial. Que não tem nada a ver com timidez. Então, antissocial não é uma pessoa tímida. O antissocial é uma pessoa que sente prazer no sofrimento do outro. É isso que é um psicopata. Ele aprendeu, o Lázaro, vamos pegar o nosso amigo Lázaro. Ele aprendeu a ter alguma forma de prazer com o sofrimento do outro. Isso é o traço psicopático ou antissocial, certo? Então, prazer no sofrimento alheio.
E esse prazer é em graus. Pode ser só assim, eu vi o Marcelo ali maneteando com esse microfone, não conseguia botar a funcionar. E eu sei fazer. Eu podia ter oferecido ajuda. Mas eu fiquei curtindo, assim, deixa se lascar, né? Uma hora aprende. Entendeu? Isso é um traço antissocial. Eu fico curtindo que tu tá se lascando ali pra regular o microfone. Eu podia te ajudar, evitar. Mas eu fico apreciando isso. Isso é o traço antissocial. Bem, né? Assim como vai chegar no extremo de eu chegar aqui e te atacar fisicamente e tu dizer, pelo amor de Deus, para. E esse teu pedido, pelo amor de Deus, para, só me dá mais prazer. Eu vou continuar para que tu implore, grite e chore mais. Nossa. Esse é o Lázaro. Entendeu? É uma diferença de grau. Não tem um problema no quem age de forma contrária, vamos supor. Tu viu que eu estava sofrendo aqui para arrumar, tu sabe a solução e não me ajudou. Não tem aquelas pessoas que sem pedir ajuda, elas querem fazer sempre querer mandar no outro, sempre querer decidir pelo outro. Também é um problema, né? Então, as pessoas controladoras. Sim. Que é um outro traço. Como o traço. Veja que eu não estou falando a palavra transtorno, estou falando traço, né? Que é uma característica, um conjunto de comportamentos. Então tem também esse, que são as pessoas mais controladoras. Então, entenderam que o antissocial é isso, né? É o psicopata. Bem explicado. Prazer no sofrimento. Que eu posso só assistir ou posso causar. Chegando ao extremo do Lázaro, né? Então, para um psicopata, um antissocial, tu gritar, chorar, pelo amor de Deus, não faz isso comigo, querosene, ele é um prazer, querosene né? na fogueira, Isso né? aí. Querosene na fogueira. Seria tipo um masoquista, sadomasoquista? Ele é sádico. Aí é uma Sádico. outra linguagem, mas é uma pessoa sádica, tá? E ele também tem traços narcisistas. O que é o narcisismo, né? É um apreço elevado por si mesmo e desconsideração pelo outro. Então vê que eles são vizinhos. São vizinhos, Sim. são primos. O traço antissocial e o traço narcisista são primos. O narcisista é aquela pessoa que se considera Melhor. a melhor em todos os sentidos e que faz questão de mostrar para os outros como eles são piores, né? Então hoje eu vou chegar aqui e vou dizer, tu vai me contar, Andriele, ai, Débora, eu vou tirar minhas férias aqui um mês, eu vou para Camboriú. Tu me conta. E eu vou chegar e vou dizer, ai, Andriele, Camboriú, aquela praia cheia, aquele movimento, aquele barulho. Eu gosto de ir para Cancún, vou todo ano. Me admira tu gostar de Camboriú. Isso é o traço narcisista. Eu acabei com as férias dela e fiz questão de mostrar que Se as minhas são... vangloriando, né? Então, eu sei, eu sou melhor, eu sou o cara. Mas o narcisista tem essa coisa de, além disso, meio que esculhambar o outro, sabe? Ele não fica feliz só em mostrar que ele é bom. Ele tem uma necessidade de denegrir, esculhambar o outro. Zero empatia. Jogar água fria, né? Zero empatia. Zero empatia. Zero capacidade de se vincular, de se importar. Isso também é graus, né? Então nós vamos ter as pessoas muito narcisistas que são muito parecidas com o antissocial. E a gente vê, por exemplo, né? Tá conversando. Tô falando com o Marcelo. Marcelo, eu vou... eu comprei esse carro, sei lá, qualquer coisa. E aí ele não presta atenção no que eu estou falando. Ele já dá uma outra resposta, né? Por exemplo, ele só tá ele escuta o que eu tô falando, mas ele não parece que não só presta muita serve atenção. pra ele começar a falar dele, do carro Sim, dele, da isso compra aí. dele. Sim, isso é um traço narcisista. Porque o narcisista, ele tá se lascando pro outro. A gente vê isso, às vezes, numa roda de conversa. Tem várias pessoas falando, o narcisista parece que ele tem que puxar o assunto para ele. Ser o né? centro das atenções. Ser o Porque ele é centro melhor das que os atenções. outros, né? Como é que os outros vão estar ouvindo ele? Entendeu? Então, os outros servem muito de plateia pra ele. Mas isso até pra doença, né? Eu tô com dor de cabeça. Mas eu tô com câncer. Tô com câncer. Meu Deus, parece que fica feliz em falar esse tipo de tem que coisa. ter sempre mais, né? Porque ele se acha mais. Então, são pessoas bem... Aí tu entende a importância daquele assunto que a gente falava lá no começo, Marcelo, da seletividade. Então, se eu tenho uma pessoa assim, bem narcisista perto de mim, ela me esculhamba, entendeu? Se eu já sou uma pessoa meio fraca de autoestima,
Eu tenho uma amiga narcisista, um parceiro afetivo narcisista, ele vai acabar comigo. E como agir diante... Fugir? Fugir. Não pense que o teu amor vai salvar. O teu amor vai curar, né? Não vai. O amor não cura. Esse amor não. O amor que cura é o amor lá do começo. Esse amor agora é muito... Não vai curar o narcisista. E a gente vê relacionamentos amorosos, né, passando por essas situações. E as mulheres... claro, tem homens e mulheres, mas eu vejo muitas mulheres reclamando desses relacionamentos abusivos, né, com E tá aí por quê? narcisistas. Tá esperando o quê? Pra pegar a mala e ir embora. Né? Ah, mas o meu amor vai salvar ele. Não vai. Porque elas ficam pensando na parte boa que aquele cara proporcionou. Sim, uma parte boa todo mundo proporciona, alguma parte boa, né? É verdade. Mas o custo disso, né? Eu sou bem crítica com essas coisas de relacionamento. Né? Podemos fazer um dia um programa só sobre relacionamento. Maravilha, já vamos marcar depois. Então, assim, tem uma pessoa que ela é assim, ela tem esse funcionamento, não espere que ela muda. Porque entendeu que isso aí é uma construção ao longo da vida. Então, o narcisista não vai assim. Ele vai precisar de muita terapia, de muito trabalho para se mudar. E ele é péssimo para isso, porque ele vai se mudar por quê? Se ele já é ótimo. Entendeu a sacada? Nossa. Então, o narcisista pode ir para uma terapia, vai ler um livro, vai procurar um atendimento, se alguém empurra, mas ele vai meio no deboche, entendeu? Bem isso. Ele vai para convencer o terapeuta de que o terapeuta é um burro e ele sabe mais do que o terapeuta no comportamento. Então, ele não adere a ter um tipo de tratamento, porque ele não precisa, na lógica dele. Entendeu? Por isso que é tão difícil, assim, trabalhar e conviver. Ah, então eu tenho um parceiro narcisista. Né? Acender a luz vermelha. Acender a luz vermelha. Este teu ambiente só vai te enfraquecer. Só vai te fazer sofrer. Ah, mas ele tem uma coisa... Bem importante isso que tu falou, né, Andriele? Ele tem uma coisa boa. Sim, mas todo mundo tem uma coisa boa, né? Dizem, ele leva a jantar uma vez por mês. Sim, ele trabalha. É trabalhador. Sim, todo mundo tem que trabalhar, né? Ele é trabalhador. Ele não matou ninguém. Não roubou e não matou. Não roubou e não matou, mas todo mundo não matou. A maioria das pessoas não mata e rouba, né? Então, tu sabe que tu tá te iludindo, né? E eles fazem... Só que daí vem a importância no ambiente. Ele vai fazendo e a pessoa vai ficando com uma autoestima, uma autoconfiança zeradas. Ela não consegue conceber a vida longe da pessoa. É uma tragédia. Muita tragédia. Muitas tragédias nesse sentido. Então, narcisistas e antissociais. Qual é a dica? Longe. Longe, pessoal. Longe. Não é tu que vai salvar essa alma penada na vida, né? Não é tu. A gente não é centro de reabilitação, né? Sempre falam. Exatamente. Ai, fica com ele, porque ele vai mudar. Ajuda ele. Não. É possível mudar o outro ou não? Se o outro não quiser. Vamos lá, para não parecer um contrassenso com o que nós falamos antes, né? Um bom ambiente, um ambiente estimulante muda as pessoas? Muda. Mas existem certos padrões de comportamento que são muito difíceis de mudar. Tipo esse padrão chamado narcisista, né? Então, um ambiente poderia mudar um narcisista? Tecnicamente poderia, mas o custo disso, entendeu? A pessoa vai sofrer muito. Precisa, quer? Por amor à pessoa. Aí eu questiono que amor é esse, né? Porque o amor sempre tem que ser... Aí de novo, né? Tu tá zerada dentro de narcisismo, né? De amor próprio. Um pouco de narcisismo, vocês entendem que todo mundo tem que ter. Eu acho que todo mundo tem que se colocar acima dos outros. Antes tu tem que estar bem, Marcelo, entendeu? Então, o amor próprio... É a coisa mais importante da vida. O amor próprio. Ah, mas aí se eu pensar nisso, eu vou deixar a pessoa ali sofrendo. Então quer dizer que para te salvar ela, tu vai ter que abrir mão do teu amor próprio? Tu tá doente? É verdade. O amor próprio em primeiro lugar. Lembra aquela paródia que sempre fazem da máscara de oxigênio? Sim. Antes tu ficar bem para depois ajudar o outro. Como é que tu vai ajudar se tu vai estar morrendo ali? E aí, né, esse amor que tu vai ter por essa pessoa narcisista, tu tá sem autoestima, sem autoconfiança, tu tá um caco de gente, como eu digo, né? Tu não vai ter condições de ajudar ninguém. Tu não tá nem te ajudando. Né? Então, essa coisa meio salvadora, messiânica, né? As mulheres gostam muito disso, né? As mulheres têm muito disso. Sim.
um problemaço na vida das mulheres. Porque será que não tem alguma coisa a ver com aquele instinto materno? Não? Não, eu acho que tem a ver. Acho, né? Enfim. Uma Como eu forma digo, de as vozes da minha cabeça. Uma forma de aprender. Tem a ver com as histórias de desenvolvimento das mulheres, que aprendem que para agradar, para serem valorizadas, boas, elas precisam obedecer, agradar e servir. Isso é aprendizagem. Isso é aprendizagem. Para mim ser amada, eu preciso estar à mercê e servir o outro. Não é assim. E não é assim, né? Não é assim. Aí fica a dica, assistam Barbie. Eu amei o filme, né? Amei o filme. Tem alguma crítica? Nenhuma. Achei um filme perfeito. Porque ele fala disso, né? Sobre essa construção da autoestima, que é o processo que aconteceu com a Barbie e das reviravoltas. Então fica a dica. Assistam Barbie, tem a ver com a autoestima feminina. Eu amei o filme, amei tecnicamente, saí apaixonado pelo filme. Quem critica muito, acho que não entendeu nada. Ou talvez nem assistiu, né? Ou nem assistiu, Porque ele fala disso, dessa história de desenvolvimento de uma pessoa, dela, né? Como mulher. Então fica a dica, assistam Barbie. Débora, eu vou fazer um link aqui com a tua outra profissão. Tu és professora universitária, né? Eu sou um crítico, digamos assim. Posso estar falando muita bobagem, mas eu sou um crítico do sistema de ensino. A impressão que me dá é que o sistema de ensino molda o comportamento de todos nós, né, desde criança, para preparar para o ambiente de trabalho. Então, a gente vai para a escola, a gente domesticado para obedecer o professor. Concordo. E aí a gente chega na empresa, então a gente já está preparado para obedecer o chefe, porque seria muito ruim uma sociedade com pessoas rebeldes que não, né, que com dificuldade de cumprir ordens e tal. Então eu não sei se existe uma solução, uma maneira diferente, mas como é que tu avalia o sistema de ensino, esse formato em que o aluno chega, daí ele entra numa fila e ele tem que ouvir o professor, muitas vezes não pode questionar. Não. Depois, na medida em que a pessoa vai avançando, nas universidades já é diferente, mas o ensino básico, primário, o que tu acha desse comportamento? Entendi bem o que tu quer dizer e concordo contigo, né? Veja que ao longo da história da humanidade, as escolas são as instituições que menos mudaram. Até as religiões estão em xeque, né? Os grandes valores, as grandes instituições estão em xeque e a escola continua igual. Então, eu sou muito crítica das escolas, principalmente as escolas de ensino fundamental, médio, né? Eu acho que elas estão no século, nem passado, né? Estão para lá, né? Então, acho isso um problemaço. Porque hoje, o mundo do trabalho, né? Nós que trabalhamos com ensino superior, a gente sabe que o mundo do trabalho, ok, ainda tem essa coisa da obediência e do cumprimento de ordem, mas também quem só sabe fazer isso está morto hoje. É verdade. Tá morto. Falei isso ontem na aula. Se tu só sabe ficar quieto e apertar parafuso, tu tá morto. Tu vai virar um rato, né? Tu vai ter uma sobrevida. Então, hoje o mundo do trabalho exige competências que a escola não ensina. Ou pior, lembra a Andriele da nossa historinha inicial? Ela tinha esse desejo de aprender e a escola matou. Então, sim, é um problema muito sério. Aí os alunos chegam para nós na faculdade e nós, né, por exemplo, ali na faculdade que eu trabalho, né, a Uniftec, a gente quer desenvolver o espírito empreendedor e autonomia. Eu estou sempre falando, empreendedorismo é autonomia é a palavra-chave. Mas vou tirar da onde é autonomia? Que a pessoa foi domesticada na escola. Então, eu concordo com essa tua crítica, né? Então, as escolas, sim, a gente tem hoje alguns movimentos, mas tudo muito isolado, assim, né? Mas a escola precisa se rever. Tá. E quando eu falo escola, o sistema, os professores, tudo, né? Tá. E não teria que se alterar também a grade curricular, o conteúdo? Não tem coisas importantes que as crianças deviam aprender? Por exemplo,
sei lá, aula de culinária, aprender a pessoa a se virar, fazer a própria comida, ou economia. Gestão financeira. Sim. Coisas desse tipo, Sim. né? Entre vários que são outros. coisas que tornam a pessoa apta para a vida. Isso. Apta para a vida. Constituição Federal. Né? Noções de direito, de lei, cidadania, como é que o mundo funciona, né? Eu tenho um filho de 18 anos, acompanhei essa trajetória escolar dele, né? Meu Deus, né? Parece que estão indo para a escola para não sei fazer o quê, né? E então, tanto que meu filho saiu da escola, né? Saiu da escola. Horrível dizer isso como educadora, mas faz eu questionar, assim, acho que a escola precisa se rever, os professores precisam se rever, o sistema como um todo. Nós, na faculdade, pegamos isso, porque os jovens chegam lá para nós, né, para mim, eu digo para mim, né, porque eu me sinto meio mãe deles, sem habilidades. Mas vocês estão acordados para a vida? Vocês estão sabendo que século vocês estão vivendo? Século XXI? Ontem eu falei isso na aula, se tu não acordar para a vida, o robô vai te substituir, meu amor. A inteligência artificial, né? E o robô não faz cara feia, não rança, não põe atestado, não incomoda. É óbvio que a empresa vai preferir o robô. Então, assim, uma crise de formação de pessoas. Sim, concordo bem sério isso, assim, né? Porque essa capacidade de pensar, de refletir, de autonomia, a escola mata. A escola mata. Os professores matam. Sim. Interessante, Marcelo. Não, e outra coisa que seria interessante, né, ter na grade curricular, enfim, essa questão de comunicação, de canto, de dar aula, de explicar, desenvolver habilidades de comunicação. De comunicação, porque cada vez mais as pessoas estão se expondo, né? Antes das redes sociais, o que a pessoa pensava, ninguém sabia, ou só quem estava próximo. Hoje em dia, a gente acaba expondo mais, externando o nosso comportamento, o nosso pensamento. Então, tu vê que tu está dizendo, né, Marcelo, que o mundo está mais complexo. O mundo está mais complexo. E nós, para lidar com ele, precisamos de mais habilidades. Que a escola não está... Algumas escolas, claro, a gente está generalizando aqui, também não vamos, né, letonar tudo e todos. Uhum. Importante isso. Mas a escola, professores, nós temos que pensar quais são as habilidades que eu estou desenvolvendo. Porque o mundo está muito complicado, muito complexo. E aí nós vamos ter o quê? Os adolescentes que chegam nesse mundo louco que a gente vive, com altos índices de depressão, altos índices de comportamento autolesivo, altos índices de transtornos ansiosos, depressivos. Por quê? Porque chegou aos 17, 18 anos, imaginem que é um bicho, né? Nós somos bichos, é um bicho largado no mundo e ele sente, eu não sei o que fazer não sei o que fazer nesse mundo. Então a gente está criando crianças e adolescentes desamparados para a vida. Desamparados para a vida. E tu acha que a questão das redes sociais pode estar influenciando nisso ou não? Não. Quem influencia isso é a família e a escola. A rede social é que nem a televisão uma vez. Entendeu? Então, o que o meu adolescente vai fazer com a rede social? A rede social é mais um estímulo. Mas o meu adolescente, seja meu filho, meu aluno, ele está preparado para lidar com isso aqui? Com o que ele vai ler? Ele está preparado para lidar ativamente e com autonomia e crítica? Não. Ele é um consumidor passivo de imagens alheias. Tá lascado, né? Tá lascado. Então, eu acho que a rede social não é um problema. Eu não demonizo, eu gosto das redes sociais, meu filho sempre usou, estimulo nas aulas, uso como ferramenta pedagógica. O problema não é a rede social, meu amor. É o teu repertório de comportamentos que é pobre. Olha. Na tua... Como professora, qual é a dificuldade dificuldade que tu encontra nas aulas? Os alunos chegam despreparados por não ter uma base anterior, por não ter essa formação, essa educação dos pais que os prepare para... Eu acho que o grande desafio hoje do professor hoje nós professores e nós instituições de ensino, nós temos muitos concorrentes. Nós temos a rede social, uma vez que o professor dizer ali, né? Hoje eu estou falando um conceito, meu aluno está lá pesquisando para ver se eu estou falando certo mesmo. É assim que funciona. Então, hoje nós temos muitos concorrentes no sentido de fontes de informação. Eu acho que não é... eu sou
né? E falo isso para os meus colegas professores. O problema não é o aluno. O problema somos nós. Este é o aluno do século XXI. É um aluno que não lê muito, que não gosta de ler, que teve uma formação universitária. Ele é isso. Ele é o aluno que nós temos. O grande desafio nosso como educadores é nós revermos a nossa postura. O que eu vou fazer com esse aluno? Porque eu não posso, como professora de nível superior hoje, né, Marcelo? Chegar lá, ligar 80 slides e ficar lendo um slide. Aí depois dizer que meu aluno é vadio, pega no sono e não estuda. O problema sou eu. É verdade. Sim, porque ele recebe tanto estímulo, tanta coisa, que vai ser monótono para ele ficar olhando uma aula. Eu sou completamente irrelevante. Então, acho que o grande desafio da educação, das escolas, de nós, universidades, todos nós, eu consigo ser relevante na vida deste aluno de hoje. Ai, mas uma vez, hoje eles não querem mais ler. Sim, não querem mais ler, ok? É um dado da realidade. Então, o professor tem que parar de brigar com a realidade. Esta é a realidade. O aluno não lê, o aluno gosta de ler, não aprendeu a ler, enfim, N motivos. Faz disso um aluno pior? Não, esse é o aluno que eu tenho. Então, parar de ficar bloqueando com a realidade e pensar, o que eu vou fazer para isso? Esse é o maior desafio. Parar de brigar com a realidade. Eu gosto muito da realidade, né? A minha criança é assim, assado. Sim, é essa criança que tu tem aí. O que eu vou fazer? Né? O meu marido é um narcisista desgraçado que não me dá uma rosa. Sim. Foi a pessoa que tu escolheu. Ok. E agora? Tu vai fazer o que com isso? Né? Então, a realidade, ela não é... Sempre uso uma piada, né? Talvez não devesse usar aqui, mas vou usar. Meus amores, a realidade, eu digo para os meus alunos, não é o folheto de Jeová. Sabe o que é o folheto de Jeová? Aquele folhetinho que entregava uma vez na casa? Com o pessoal. Com aqueles tigres mansos, perseguidos, as pessoas sentadas nas árvores. A vida não é o folheto de Jeová. A vida é uma madrasta de em cocaína que te queima com bituca de cigarro. E quando tu quer comida, ela te traz um bife duro numa marmita de alumínio, com um garfinho de plástico, que quebra. Se vira. Essa é a realidade, meu amor. Temos que aprender a lidar. Que as pessoas sempre foram assim e a gente não identificava ou se mudou. As pessoas de hoje não estão menos tolerantes e mais sensíveis. Qualquer coisa magoa, qualquer coisa a pessoa fica se queixando, se faz de vítima. E sempre foi assim? Ou... Eu acho que sempre foi assim, só hoje elas falam mais. É? Sim. Eu penso, eu gosto de usar o exemplo da minha mãe. Minha mãe tem 37 anos, casou com 14. Disse que no dia da lua de mel, ela estava apavorada com o que ia acontecer, que ela não sabia, né? E ela foi lavar a roupa num riozinho lá na colônia. Eu fico pensando, só imagina tudo, o pavor que ela tinha. Mas ela só não tinha para quem falar. Eu acho que os dramas são os mesmos, né? Só que o mundo tá mais complexo e tem mais visibilidade. Então sempre foi assim. Hoje em dia antigamente a gente contava os nossos segredos no diário, hoje em dia a gente conta nas redes sociais, né? Ela falava talvez com uma irmã, meio em silêncio. Hoje, se ela vivesse, ela falaria no Instagram, postaria, né, um stories falando, olha que ruim, eu aqui lavando. No dia do lua de mel, lavando roupa no rio. Então, eu acho que o mundo, ele tá mais complexo, acho que é isso. E eu acho que é uma soma. O mundo é mais complexo e as pessoas com menos repertório comportamental. As pessoas mais fracas nesse sentido. Fracas não de fraqueza moral. Menos repertório, menos comportamentos, né? Por N motivos, enfim. Então, é um mundo mais difícil e as pessoas com menos ferramentas. Verdade. Por isso que dá o que dá. E a gente tá num século de imediatismo, né? A gente quer as coisas pra ontem. Tu acha que isso aí é o que tá fazendo com que as pessoas tenham ansiedade, depressão? Eu acho que isso é um dos fatores. Mas se eu consigo, né? Você veja que eu sou muito do indivíduo. Se eu consigo aprender formas de lidar com essa rapidez. Vou pegar a rede social, né? A rede social é isso, aquilo, blá, 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 blá. Não, mas se eu tenho ferramentas pessoais que me ajudam a lidar com a rede social de forma consciente, segura e tranquila, eu não vou sofrer por causa da rede social. Tem que ter consciência e aprender. Eu acredito muito no indivíduo, assim. Cada um de nós temos que botar a mão na consciência, né? Fazer um momento Padre Marcelo, como eu digo, e pensar que ferramentas eu tenho para lidar com esse mundo. Eu não adianto chorar. O mundo é este, a realidade é esta. Eu preciso me melhorar. Me melhorar não passa por me dar um diagnóstico, né? Sim.
Muito antes, pelo contrário, o diagnóstico vai me paralisar. O que a pessoa pode fazer para se autoconhecer melhor, sem ser esses testezinhos que te dão um rótulo? Leitura. Vai ser tal coisa. Leitura. Leia. E aí então leia um livro que eu vou recomendar. Leia Sapiens. Já leram Sapiens? Já ouvi falar. Do Yuval Harari. Meu Deus, se a pessoa não leu Sapiens, não sabe o que está fazendo na vida. Para mim, isso é uma bíblia. As Tábuas da Salvação, os Sapiens. Não ganham direito. Eu já devia ter ganho da editora, né? Tanto que eu recomendo. Os meus alunos é livro de aula. Leiam Sapiens. Leia e comece. O conhecimento salva, né? Então, Sim. O conhecimento pode ser uma porta para esse autoconhecimento. Então, não fica fazendo teste de bobagem na internet. Pega um livro legal e leia. Sapiens. É um livro ótimo para começar a ler e pensar. Aproveitando o gancho, tem alguns outros livros que tu recomende que essa leitura é essencial. Comecem por esses aqui. Sapiens. Todos os livros do Yuval Harari, né? Ele tem uma sequência de livros. Começa com Sapiens. Todos os livros dele. E um outro autor que eu gosto muito, que é 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. Isso aí eu ia falar. Amo. É isso aí. Leia isso aí, tá? Já começou o bom caminho. Não leia Como Enriquecer em 3 Dias e Fazer Amigos. Leia esses 2. Conhece Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl? Claro, um clássico da psicologia. Também que eu é uma boa na dica. faculdade de Direito. Uma boa dica. O Viktor Frankl, um clássico da psicologia, Em Busca do Sentido da Vida. Sim. Isso é maravilhoso. Então, boas dicas aí. Junto com o Porque o Amor é Importante, a pessoa já vai começar a sair do limbo. Tem esse aí também, né? Porque o Amor é Importante. Por exemplo, assim, tu chega na casa de alguém e tá tudo bagunçado. Isso significa que a mente da pessoa também tá assim? Não, porque mente não existe. Olha. Isso não significa nada. Agora eu fiquei confusa. Uma psicóloga que fala que a mente não existe. Agora explodiu a cabeça. É porque eu sou comportamentalista. Veja que eu não falei nunca a palavra mental, né? Não. Eu só falei comportamento e ambiente. Porque para nós comportamentalistas, mente é uma explicação fictícia. Que não serve para nada. Existe o cérebro, que é diferente da mente. Então a pessoa chegou aqui, tá tudo bagunçado. Significa que a mente dela é bagunçada? Não significa nada. Significa que ela não aprendeu a ser uma pessoa organizada, só isso. Ela não aprendeu a ter o comportamento de organizar a casa. Só isso. Só isso. Explicações mentais não existem. Então, a gente tentar definir, identificar uma pessoa por um detalhezinho da vida dela, provavelmente a gente vai errar. Tem aqueles detalhes assim, se tu olha pro calçado que a pessoa tá usando, tu já consegue ler a vida dela. Não. Isso aí é... Se tá sujo, se tá limpo. Não. Isso aí é pseudo... Nem é pseudociência, isso aí não é nada. Não. Então vamos falar provavelmente deve ter alguns mitos que devem te irritar muito, que tu ouve falar na área de psicologia, comportamento. Dá algum exemplo assim de coisas que isso não tem o mínimo fundamento. Então assim, vou falar das coisas que me irritam, mas veja bem, no meu lugar de psicóloga comportamental. Qualquer tipo de crendice com forças místicas e abstratas que impactam a nossa vida. Horóscopo. Não existe. Tu não é assim. Qual que é o teu signo? Porque tu não é assim, tá? A energia do ambiente. A pessoa tá com uma energia pesada, carregada. Isso aí me irrita muito. Eu sou uma pessoa muito cética, eu não acredito em nada que não seja o mundo real. Então, qualquer explicação que a pessoa me dê... Claro que eu sei que as pessoas aprendem a usar essas explicações. Mas já nem me irritam mais, porque eu sei que as pessoas são assim. Mas qualquer tipo de explicação, assim, a força de vontade, não tenho força de vontade. Vontade não existe. Onde é que está a tua vontade, Marcelo? O que é vontade? Não existe. Existe o teu comportamento. Levanta e faz. Então, todas essas explicações que apelam para causas místicas, intangíveis, que não existem. Não adianta tu me dizer que tem um artigo científico publicado lá no Raio que eu parta. Foi escrito por um charlatão que ninguém leu e ele pagou a publicação. Tudo isso me irrita, porque isso atravanca a vida da pessoa.
A pessoa usa como bengala, como desculpa para justificar o comportamento. Fica à mercê, né? Vocês sabiam que hoje tem a lua de São Jorge, a lua mais iluminada? Na verdade, hoje, 1º de agosto. Olha, todo místico. Assim, Ai, ela... Viu? Eu não sei. Porque hoje vai ter uma lua, então nós devemos olhar para a lua, porque, entendeu? Não tem menor cabimento, não tem... Então, isso me irrita. As crendices que as pessoas têm e que são usadas para ficar numa vida estagnada. O que tem que ser feito, então? O que tem que ser feito? Agir. Ação. Não sei, vai aprender. Se aprende fazendo. Ação. Eu sou muito da ação. E não jogar a nossa vida assim pra... Até ontem eu e o Marcelo tava falando sobre isso. Por exemplo, não deu certo porque Deus não quis. Onde é que tá Deus? Obviamente que daí também falo do meu lugar, né? Eu sou uma pessoa completamente agnóstica, como é que chama? Ateia, enfim, não sei qual é a palavra, né? Então eu não uso nenhum tipo de explicação, né? A sorte, Deus não quis, o destino. Essas todas as explicações como uma cientista do comportamento me irritam. Eu compreendo que as pessoas tenham, mas... Muitas pessoas, né? Eu acho que a bem mais da maioria. metade. Não sei se seria que me irrita, né? Me dá certa compaixão. Sim. Tenho compaixão. Porque são causas que não vão levar a lugar nenhum. É porque tu acha que é errado ou porque tu não gosta? Ou porque tu sabe que não existe? Porque eu sei que não existe. Eu estudei ciência. Isso não existe. Né? E aí eu trabalho com coisas descobertas pela ciência, não com coisas que dependem da fé, da crendice. Existe uma diferença muito grande entre acreditar e descobrir. A ciência trabalha com descobertas. E não com coisas... eu acredito. Bom, ok, mas acredita, né? Então, eu... Na verdade, eu sou neutra. Não é que eu não gosto, me irrito, né? Eu vejo que as pessoas usam isso, mas... Pra mim, obviamente, que eu estaria pondo no lixo meus 30 anos de estudo da psicologia, né? Uhum. Claro, é algo que tu estudou, né? Eu estudei. Então, tu não acredita em Deus? Eu não acredito em nada. Acredito que eu tô aqui conversando com vocês. Eu acredito em ti. Em mim e no mundo material, no mundo real. Acredito. A Andriele agora tá pensando alguma coisa, não sei o quê. Não, né? Vocês são vozes do cabeça. Então eu sou muito cética, não acredito em nada. Bem racional. Sou racional, sim. Existe uma explicação científica para, digamos assim, para a pessoa ficar na zona de conforto? Tu falou que a pessoa tem que agir, tem que externar, tem que fazer, né? A gente analisa o comportamento dela. Mas existe alguma coisa assim, pré-histórica, digamos assim, eu tô aqui na minha caverna e eu tenho alimento aqui na minha caverna e tá bom aqui, eu não quero sair. Se eu sair lá, um leão, um bicho pode me atacar. Então é melhor eu ficar aqui. Sim. O ambiente, a seleção do ambiente. Sempre que alguém não se mexe, tem uma força do ambiente mantendo ela parada. Porque eu usei esse exemplo ontem de noite. Marcelo, vamos dizer que... Sei lá, o Marcelo é casado, não sei o que lá, tá? Aí, lá pra Santos, tu viu que tu tá com um certo peso a mais, né, Marcelo? Tu vai chegar em casa e vai falar hoje pra tua esposa, assim. Veja que eu tô pegando um recortezinho no cotidiano, que é como as coisas são. Eu vou me matricular numa academia. Por quê? Quer sair de casa de noite? Quer lá olhar as bundas na academia? Vai gastar dinheiro. Eu aposto 99% da probabilidade que tu não vai receber um incentivo. Verdade. Crítica. Aí já vai criar um tedel em casa, aí tu já vai amanhã, aí quando chegar em casa já tem o pessoal de cara feia porque tu chegou, né? Devia estar em casa às 7, tá às 9. Aí tu já foi lá na academia, não conseguiu se interagir com ninguém. Então as pessoas não mudam porque não tem um ambiente que ajude. É isso. Desde lá da caverna até hoje. Por isso que é difícil mudar. Porque o ambiente não ajuda. E o ambiente premia a estagnação. O ambiente seleciona a estagnação. Darwin, né? Darwin é tudo na vida. Por que eu não mudo? Porque tá cheio de ambientes te amarrando. E tu acha que é egoísmo, por exemplo, deixar alguns familiares de lado por essa questão mesmo? O ambiente não é bom, então você vai se afastar. Jamais! É saúde! É saúde! É saúde. Mas eles gostam de mim. Se gostassem, não faziam o que fazem contigo. E tu não te sentiria mal por te afastar deles.
Interessante. O exemplo que tu deu do Darwin, eu acho que tem a ver com aquilo que a gente falou da escola, da autonomia, da mudança, porque teoricamente, né, vai sobreviver não o mais forte, o mais rápido, e sim o mais adaptável, o que consegue entender as mudanças e mudar seu comportamento e hoje conforme a necessidade. E o mundo né? contemporâneo vai selecionar quem tem mais repertório, quem é mais ágil, mais rápido, quem sabe lidar com a mudança. O mundo vai... Quem muda, né? O ambiente vai selecionar isso, né? Os outros vão ficar para trás. E Débora, onde que as pessoas te encontram nas redes sociais? Como é que é tuas redes sociais aí? Então, eu tenho o Facebook, mas o Facebook não uso mais, tenho medo de ser antiga, como diz meu filho, né? Mas tu tira esse Facebook. Então, me acham no Instagram, @doutora Débora Frisso, né? O Instagram. É a rede que eu mais uso, posto sobre tudo isso que eu falei, né? Posto bastante coisa todos os dias, tenho lá todos os meus alunos. Me encontram aqui na Faculdade FTEC em Bento, quem quer tomar um cafezinho também pode ir lá, né? É um ambiente bem legal. E então no Instagram, tô sempre à disposição para conversar e interagir. E tu tem a clínica também? Sim, eu trabalho com consultório, com terapia comportamental online, né? Então atendo, faço psicoterapia comportamental online. Então, pessoas de todo mundo aí podem me interagir procurar contigo. Agora já sabem, né? Não terá runas, nem incenso, nem forças quânticas. É trabalho pesado aí pra mudar a vida. É isso que o pessoal tá precisando. É, trabalho pesado pra mudar a vida. Muito bom nossa conversa, né? Muito ótima. Bom. Para encerrar, a gente tem uma pergunta que vai parecer para ti uma provocação, já que tu é cética. A gente faz a gente põe o imaginário para funcionar sobre a possibilidade de existir outros universos. Não esse real, mas se existisse outro. E nesse outro universo, tu tivesse a capacidade de mudar o comportamento das pessoas, ou mudar o ambiente, ou mudar a ti mesma. O que tu mudaria? Vamos supor, nesse outro universo tem uma outra Débora. A Débora do universo real aprendeu, tem experiências. Com base no que tu aprendeu, o que tu faria diferente ou tu mudaria nesse outro lugar, se tivesse essa outra chance de mudar? Na minha vida, nada. Porque é muito bom ser eu. Nossa. Que resposta, galera. É muito bom ser eu. É uma resposta com uma dose de narcisismo, como diriam os psicanalistas. Mas é muito bom. Eu sou uma pessoa muito feliz com a minha vida, né? Porque eu tenho uma vida produtiva, uma vida útil, com os meus clientes, com meu filho, com minha família, com meus alunos. Eu me sinto muito confortável. Eu sou um bicho funcional. Então não mudaria nada. Faria exatamente o que eu faço hoje. Nossa. Que resposta maravilhosa. Que bom. E que bom que eu tô aqui, mano. Quero agradecer as perguntas. As perguntas foram ótimas. Vocês foram um bom ambiente pra mim, né? Bom, olha só. Um bom ambiente pra mim. Muito bom. Quer deixar uma mensagem pras pessoas? Pra gente então isso, né? A grande mensagem, acho que sintetizar toda a nossa conversa. Autoconhecimento é tudo. Mas o autoconhecimento não vem ficando sentado no sofá da sala na poça de mijo quente da acomodação, se embugando de negresco e assistindo TV. O autoconhecimento vem do conhecimento da interação com o mundo. Procure isso. Nossa, que incrível. Débora, tu já estás convidada a voltar. Daí, na próxima conversa, a gente aborda algum tema mais específico, a gente se aprofunda numa... Sim, porque falamos de muitas coisas, né? Meu Deus. Espero que todo mundo fique louco para ouvir o próximo programa. Muito bom. Perguntas ótimas, adorei. Muito obrigada. Que bom. Obrigado.